Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que esta paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida e que você esteja sendo cercado e abençoado com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Esta é a minha saudação e o meu desejo para a sua vida e para toda a sua família. Espero que você esteja abençoado. Espero que você esteja muito bem, porque Deus tem algo muito especial para ministrar ao seu coração neste vídeo em nome de Jesus. A nossa meditação fica por conta dos conselhos do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. E nós queremos poder meditar um pouquinho naquilo que Paulo estava ensinando a Timóteo na primeira carta que ele escreveu a seu filho na fé. Diante de alguns desafios que Timóteo estava enfrentando na igreja de Éfeso, Paulo ele resolveu escrever duas cartas para Timóteo. Essa primeira carta ele vem trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de conselhos, uma palavra de ânimo e também uma palavra ensinando a Timóteo a se mover diante das dificuldades que aquela igreja estava passando. A Bíblia nos conta que a igreja de Éfeso estava passando por um momento muito delicado, onde muitas pessoas estavam passando a se desviar da fé genuína em Cristo Jesus e a fé também na sua palavra, e começando a dar ouvidos aos falsos mestres que estavam se levantando na igreja de Éfeso. E eu quero louvar ao Senhor Jesus, porque sempre em tempos de dificuldades, Deus sempre tem alguém como solução para resolver os problemas da sua igreja. E nessa ocasião, no tempo lá em Éfeso, não foi diferente. Deus colocou Timóteo, um jovem abençoado, um jovem cheio do Espírito Santo, tendo em seu currículo a primeira experiência de pastorear uma igreja. E olha, e diga-se de passagem que não uma igreja fácil, mas uma igreja com problemas. Mas sabe que nós precisamos louvar ao Senhor por esta questão, porque a Bíblia revela não apenas as qualidades das pessoas, mas também revela os desafios que elas enfrentaram para servir de exemplo para nós e de fé, para que nós não venhamos desistir da nossa caminhada e do nosso ministério. Pois bem, eu quero levar a cada um de vocês a pensarmos um pouquinho naquilo que Paulo estava aconselhando para Timóteo, quando ele escreve a primeira carta, exatamente no capítulo 2, e o versículos de 1 a 4. Existem algumas coisas que nós queremos conversar com vocês aqui. Primeiro, a expressão antes de tudo. Esta expressão, antes de tudo, nos faz parar para pensar em algo muito importante diante do que vai vir depois desta observação que Paulo faz a Timóteo. Observe só o que Paulo escreve a Timóteo logo em seguida da expressão antes de tudo. Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todas as pessoas e também para os reis e as autoridades que exercem governo sobre a vida de vocês. Meu Deus do céu! Sabe o que é que Paulo estava querendo falar para Timóteo? Timóteo, antes de qualquer coisa, viva uma vida de oração. Antes de qualquer coisa, coloque as situações, os problemas, as dificuldades
nas mãos de Deus, antes de qualquer situação. Meu querido e minha querida irmã, nós precisamos colocar as coisas nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não resolver as questões das nossas vidas, quem é que vai ser capaz de resolver? Amém? Pense nisso. Se Deus não for poderoso, se Deus não for capaz de mudar a nossa história, diante do caos que vivemos, diante das dificuldades que passamos, diante das situações adversas que se levantam, me diga, se não for Deus que resolver, quem será capaz de resolver? Pois bem, pois Paulo diz isso, antes de tudo, faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todas as pessoas. Olha o convite bonito que Paulo faz a Timóteo, né? Chamando Timóteo para poder colocar a igreja para orar pelas pessoas. Você é uma pessoa que ora por outras pessoas? Você é uma pessoa que se coloca em interceder pela vida das pessoas que precisam? Você já parou para pensar quantas pessoas tem em sua volta que precisam das suas orações? Que coisa, não? Pare para pensar. Saia desse mundo pela qual você vive, aonde tem impedido de você olhar para a vida das pessoas que estão em sua volta. Você sabia que tem gente que está sofrendo muito mais do que você? Você sabia que tem gente que está passando por problemas piores do que os seus problemas? Pois é, eu acredito que as nossas orações, elas são capazes de não apenas nos abençoar, mas também são capazes de abençoar a vida daquelas pessoas que precisam das nossas orações. E Paulo ensina a Timóteo a trazer a igreja para orar, falando antes de tudo, orem por essas pessoas, orem por todos. E uma observação que Paulo também faz, que é uma das coisas que, observando a questão do cenário, daquele tempo, na época em que Paulo escreve esta carta, por volta de 64 anos depois de Cristo, né? Depois de Cristo, observando todo aquele cenário, o momento que a igreja estava vivendo, no momento que os cristãos estavam passando naquela época, eu fiquei admirado pelo apóstolo Paulo. Fiquei muito admirado pelo posicionamento dele, sabe? Pela atitude que ele teve, porque o momento em que a igreja estava passando naquela época, quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, era um momento muito difícil, meus irmãos. Havia naquela época um imperador chamado Nero, que ele começou uma campanha para eliminar os cristãos daquela época. Naquela época em que Paulo escreve essa carta dizendo para Timóteo, Timóteo, coloca a igreja para orar pelas autoridades. As autoridades daquele tempo, meus irmãos, estavam matando os crentes. As autoridades daquele tempo estavam assassinando os cristãos em praça pública. Quando Paulo diz assim, Timóteo, bota a igreja para orar pelas autoridades, as autoridades estavam pegando os cristãos, sejam crianças, jovens, senhoras, senhores, anciãos, sabe, não importava a idade, para dar aos leões como alimentos. Pare para pensar, um cenário caótico desse, um cenário difícil desse, um cenário de verdadeira, sabe, perseguição aos cristãos. Paulo pede para Timóteo estar orando pelas autoridades. Meu Deus, isso é muito forte, meus irmãos. Muito forte mesmo. E quantas vezes nós fazemos parte da igreja brasileira, por qualquer coisinha, nós não oramos pelas nossas autoridades. Muitas das vezes é até vergonhoso
muitos de nós, cristãos, cidadãos brasileiros, independentemente da nossa fé que temos, mas como cidadãos brasileiros, a primeira coisa quando a gente vê as coisas fugindo do controle é poder abrir a nossa boca e começar a criticar as nossas autoridades. Você sabia que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pela nossa cidade? Você acredita que a Bíblia nos ensina que no momento de dificuldade, o papel do cristão é de orar pelas autoridades? Sabe, queridos, muitas das vezes Deus tem deixado de fazer algumas coisas porque a igreja não tem se posicionado como igreja. E eu volto a dizer que eu fiquei assim muito apaixonado pela atitude que o apóstolo Paulo tomou naquele tempo. Em meio a uma grande perseguição, Paulo olha e diz assim: orem pelas autoridades. Eu me lembro muito daquela passagem que Jesus, quando estava pregando no monte, tão conhecido como Sermão da Montanha, que eu carinhosamente apelido esse Sermão da Montanha como código de ética cristão, porque se nós queremos sermos cristãos, nós precisamos rever todo aquele sermão que Jesus pregou no monte naquele dia, que começa ali do capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do livro de Mateus. Ali está o verdadeiro código de ética para todo cristão que precisa e que quer servir ao Senhor Jesus Cristo. Pois bem, a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Sabe, aquela igreja, naquele tempo da perseguição, no tempo de Timóteo, soube o que era ser igreja. Porque a igreja se prostrou para orar pelas suas autoridades. E Paulo diz assim: sabe por que vocês têm que orar pelas autoridades? Para que vocês tenham uma vida mansa e tranquila. Que bênção, meus irmãos. Como é que pode, no meio de toda aquela dificuldade, a gente ainda orar, pedindo para Deus abençoar os governantes? Por quê? Porque se eles forem abençoados, nós teremos uma vida mansa e tranquila para a glória de Deus. Deus tem preparado para nós um tempo para que a igreja se posicione na nossa nação para clamar a Ele, para buscar a Ele, sabe? Porque ainda existe um povo nesta nação que se chama pelo nome do Senhor. Não desista de orar, não pare de orar. Quem sabe você possa até dizer assim: mas pastor, a gente tem orado tanto, nunca se orou tanto pela nossa nação como nós temos orado, e parece que quanto mais se ora, as coisas vão piorando. Oh, querido, que pena que a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Deus trabalha diferente de nós. Sabe, quando a gente acha que está tudo errado, Deus está lá em cima dizendo: está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo abençoado. E aí, quanto menos nós esperamos, no estralar dos dedos, Deus vai, muda toda a situação de tempestade, toda a situação que estava gerando desconforto, e começa a gerar o quê? Paz, começa a nos dar uma vida mansa e uma vida tranquila para a glória do nome dele. Pense nisso, não pare de orar, não deixe de orar. E por que eu não posso deixar de orar, pastor? Apesar de nós acreditarmos em uma vida mansa e tranquila, porque também isso é bom e aceitável aos olhos do Senhor nosso Deus. Em meio às crises, o posicionamento que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos buscar a sua presença. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, o único posicionamento que Deus espera de nós é orar e esperar, confiar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai agir, Ele vai fazer as coisas acontecer. E a Bíblia deixa bem claro que isso é bom e aceitável aos olhos do Senhor.
E eu quero lhe dar mais 2 motivos para que você entenda que você não pode deixar de orar em meio às dificuldades. Diante de tudo aquilo que a igreja estava passando naquele período, diante de toda a perseguição que o imperador Nero estava fazendo, Paulo ainda diz assim: Timóteo, fala para a igreja que vocês não podem deixar de orar. Sabe por quê? Porque Deus tem um desejo no coração de salvar todas as pessoas. Que coisa bonita! Você já parou para pensar que Deus tem um desejo de salvar todas as pessoas? Que bênção! Esse é o desejo de Deus. Mas deixa eu lhe dizer que nem todas as pessoas serão salvas. Não é porque Deus deseja que isso dará o direito que todas as pessoas sejam salvas. Sabe por quê? Porque nem todas as pessoas, em meio à sua vida, à sua caminhada, à sua história, reconhecem a oferta de salvação que Deus ofereceu para a humanidade ser salva. Existe muita gente na humanidade que despreza a oferta de salvação que Deus ofereceu. Tem muita gente que vem escarnecer a palavra, escarnecer de Deus, escarnecer de Jesus. Apesar de que Deus deseje que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos por estas razões e muitas outras razões. Porém, eu quero lhe dizer o que está no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o desejo de Deus, irmão. Este é o desejo de Deus, que eu seja salvo, que você seja salvo, que todos sejam salvos. Mas será que nós estamos abraçando a oferta de Deus para a nossa salvação? Deus pagou um alto preço por isso. Paulo está dizendo: ore para que Deus toque no coração das pessoas. Ore para que Deus toque no coração dos governantes, para que eles reconheçam que existe um Deus que pagou um preço pela sua alma. Deus quer nos salvar. Deus quer salvar a nossa nação, mas nós precisamos orar para que Deus abençoe todos que moram nesta nação. Deus tem pressa para isso. E a segunda coisa revelada pelo apóstolo Paulo é que as orações de vocês são capazes de gerar na vida de vocês, na vida das pessoas, uma necessidade de conhecer a verdade na sua plenitude. Queridos, diante das crises e diante do momento que temos enfrentado, e diante de outros grandes momentos que virão, diante de tantos outros momentos difíceis e complicados que virão sobre a nossa nação, sobre o mundo, vamos nos posicionar como igreja. O nosso lugar, irmãos, é na oração, é orando para que Deus salve a nossa nação. Muito se diz: o Brasil é do Senhor Jesus, mas será que a igreja que se chama pelo seu nome tem sido plenamente de Deus? Será que as pessoas que carregam uma Bíblia, que carregam a palavra de Deus, será que elas são plenamente de Deus? Porque a gente declara muito que o Brasil é do Senhor, mas será que o povo que tem se chamado pelo nome de Deus tem sido verdadeiramente de Deus? Precisamos chegarmos a um pleno conhecimento das verdades de Deus. Apesar de que o conhecimento da palavra, ela é uma fonte inesgotável, mas que venhamos conhecer a Jesus como Ele é. Eu finalizo essa palavra te dizendo algo de Deus. Há 2 desejos no coração de Deus, que é salvar todas as pessoas.
O outro desejo é que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que eu tenho feito, gravando vídeos, levando sempre uma palavra, nada mais é do que compartilhando as verdades de Deus com você. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você abençoe a vida de muitas outras pessoas. Sabe por quê? Porque é um tempo de nós, como igreja, nos posicionarmos em meio a todas as incertezas que nos envolvem e nos rodeiam. E que nós tenhamos uma única certeza na vida, que antes de tudo, nós precisamos suplicar a Deus, clamar ao Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos interceder a Deus pela vida das pessoas e das autoridades. E precisamos fazer ações de graça pela vida de todas as pessoas. Pense nisso. Essa é mais uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. Essa é mais uma reflexão que trago para abençoar você. O meu desejo é que você permita que a palavra de Deus encontre teu coração e que você seja tocado por esta palavra. Sabe por quê? Porque Deus, apesar de todo o poder e autoridade, Ele ainda conta com você para mudar a situação que a nossa nação tem passado e tem enfrentado. Fica aqui o nosso grande abraço a você. Deus te abençoe. Fica na paz e até a próxima meditação da palavra do Senhor para as nossas vidas, no nome de Jesus.